a chance de impacto era de pouco mais de 1%. Ou seja, o caminho da Terra pintava só 1% dos caminhos que o asteroide poderia percorrer. Ao obter mais dados sobre ele, essa faixa de caminhos diminuiu de tamanho, e a Terra continuou dentro da faixa, só que agora ocupando mais espaço. Ou seja, a chance de impacto subiu para 3%. Isso é esperado. Conforme refinamos as nossas medidas de posição de um asteroide, a chance de impacto tende a subir, até que rapidamente a Terra sai da faixa de impacto. Então, na prática, a probabilidade de impacto tende a subir gradualmente até despencar para zero mais rápido do que ela subiu. E é isso que aconteceu com esse asteroide. Mas um dia isso não vai acontecer. Vai chegar um dia em que a chance vai subir, 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 e vai ficar cada vez mais claro que um asteroide vai colidir com a Terra. Talvez não seja hoje e nem em 2032, mas um dia, com toda certeza, um asteroide vai colidir com o nosso planeta de novo. Quando esse dia chegar, o que nós podemos fazer? O primeiro passo para lidar com um possível impacto de asteroide é descobrir se ele vai de fato bater na Terra. Parece meio óbvio falando em voz alta. E usando o 2024 YR4 como exemplo, quando que nós vamos ter certeza se ele vai ou não atingir a Terra? A resposta... Eu citei coisas que a ciência sabe, que a humanidade sabe, para explicar coisas que a ciência não sabe, coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos. Esses são os dois tipos de tópicos que dá para falar de forma científica. Mas existe um terceiro tipo de conhecimento, um conhecimento tão profundo que é literalmente impossível de conversar sobre. E essas são as coisas que nós não sabemos que não sabemos. Isaac Newton sabia que a sua teoria da gravidade funcionava. Isaac Newton não sabia explicar a origem da gravidade ou a velocidade dela. Mas Isaac Newton nem sequer sabia que ele não sabia que a gravitação quântica era um problema a ser resolvido. Isso nem existia na época dele. Gravitação quântica estava completamente além do escopo que o Newton conseguiu pensar. Da mesma forma, existem soluções para problemas da ciência tão distantes do nosso conhecimento atual que nós não conseguimos nem sequer imaginar essas ideias. E em um universo tão cheio de mistérios, tem uma única pergunta que me mantém acordado à noite. Como o camarão pistola consegue produzir luz com as garras? O camarão pistola aperta suas garras e gera uma bolha. Essa bolha colapsa rapidamente e emite luz. Um efeito chamado de sonoluminescência. Som produzir luz já é estranho, mas calma que piora. Mas entre pintar, bater ou só evacuar uma região, qual que é a melhor opção? Isso vai depender de onde o impacto vai ocorrer e qual que é a composição do asteroide. E nós ainda não temos certeza disso para o 2024 YR4. Mas mesmo que outro asteroide com nota alta na escala de Turing seja identificado cedo o suficiente, essas opções ainda vão ser possíveis. A grande chave para evitar o impacto de um asteroide é o que nós fizemos com o 2024 YR4, que é descobrir o perigo o mais cedo possível. É por esse motivo que eu disse no começo do vídeo que a descoberta do 2024 YR4 é uma boa notícia e talvez uma das melhores da história. Nós já sabemos que nós somos capazes de desviar asteroides graças à missão DART. O verdadeiro perigo era encontrar um asteroide perigoso com tempo suficiente para planejar uma missão. E a descoberta do 2024 YR4 representa exatamente isso. Nós podemos dizer que nós identificamos uma possível ameaça com tempo mais do que o suficiente para agir contra ela. Então não precisa perder sono com esse asteroide, porque, ao que tudo indica, a chance de colisão é baixa. E mesmo que o impacto seja certo, nós ainda temos o que fazer. Eu acho que esse é o primeiro vídeo em muito tempo que o final faz a gente dormir tranquilo, ao invés de tirar o sono. Muito obrigado e até a próxima. Atualmente, a nossa melhor descrição do mundo quântico não inclui gravidade. Não existe uma teoria da gravitação quântica. Encontrar uma teoria da gravitação quântica pode ser a chave para entender a origem do universo, a maior pergunta de todas. E a chave para a gravitação quântica pode estar guardada em qualquer um dos outros mistérios que eu citei nesse vídeo. Talvez o número de famílias de quarks esteja relacionado com os efeitos da gravidade quântica, ou talvez o mecanismo de aceleração de raios cósmicos dependa de uma teoria mais precisa da gravidade. Quem sabe flutuações quânticas da gravidade no universo primordial causaram os buracos negros supermassivos, ou a inflação do universo, ou sumiram com a antimatéria. Mas nós não sabemos. E é nesse ponto que nós alcançamos um novo tipo de desconhecido. Algo que nós não sabemos, mas que não sabemos de uma forma diferente. Eu citei coisas que a ciência sabe, que a humanidade sabe, para explicar coisas que a ciência não sabe, coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos.
Esses são os dois tipos de tópicos que dá para falar de forma científica. Mas existe um terceiro tipo de conhecimento. Um conhecimento tão profundo que é literalmente impossível de conversar sobre. E essas são as coisas que nós não sabemos que não sabemos. Isaac Newton sabia que a sua teoria da gravidade funcionava.